Boa tarde, amigos. Estamos começando a Visão Crítica dessa segunda-feira. Toda segunda, nesse horário, estamos aqui e levando os principais assuntos, discutindo os principais assuntos de interesse de Pontes Lacerda e região para os municípios da região do Vale do Guaporé e Vale do Jauru. A todos aos 6 municípios que integram a Rede Centro-Oeste de Comunicação, nosso muito obrigado pela audiência. Toda semana, às segunda-feira, logo após o Jornal Centro-Oeste. No programa de hoje, nós vamos ficar aqui no primeiro bloco, eu e o nosso companheiro de bancada Ivanildo Amaral, mas a partir do segundo bloco vamos ter uma programação especial com os acadêmicos da Unemat, de zootecnia da Unemat, juntamente com a professora Dilma, vão falar aqui sobre os maus tratos de animais, a animais, principalmente a pequenos animais. Mas agora, nós vamos tentar discutir alguns assuntos aqui. Ivanildo, boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, sociedade Pontes Lacerdense, regional. Pessoas, telespectadores que estão toda segunda conosco. E espera nesse programa a divulgação dos fatos, tais como eles verdadeiramente são. E um deles, Ivanildo, é a divulgação pela Secretaria Estadual do Estado dos dados sobre a gripe influenza, H1N1, né? E é que já foram constatados, registrados aí 102 casos, notificados 102 casos no estado inteiro. E o que nos preocupa é que em Pontes Lacerda já teve um caso, Nova Lacerda também teve um caso, né? E aqui da região são só esses dois, Nova Lacerda e Pontes Lacerda. E a gente está preocupado que não houve nenhum tipo de informação pela Secretaria de Saúde. Eu não sei se realmente, de repente, um caso só é muito pouco, né? Mas eu acho que seria interessante a população ficar sabendo, até para começar a se preocupar em fazer vacina, né? Buscar a vacinação da gripe, inclusive, né? Eu acho que ainda tem, né, vacina Sim. contra a gripe para aquelas... Foi prorrogado os prazos, foi prorrogado, até para que se atinja o máximo possível, né, do índice proposto pelo Ministério da Saúde. A importância, Ivanildo, até porque você é dessa área, né, da área de saúde, a importância do pessoal se preocupar com a gripe H1N1. Sim, eu acho que a partir do momento que o município recebe essa notificação, tanto o Divino quanto a coordenadora de saúde, e ela é uma especialista nisso, eles deverão já, eu não falei isso com o Divino, né? A notícia é nova para mim, eu não sabia desse caso, mas com certeza Tamiram, que é uma droga usada para deixar especificamente o hospital, já tem no município, que sempre teve, e eles estão correndo aí atrás para poder promover a vacinação. Divino é uma pessoa bem diligente, a Tatiana também, compõem essa dupla que precisa a saúde fazer acontecer. E quem puder, né, e aqui não vai nenhum tipo de propaganda na área comercial não, mas quem puder se vacine, né? Eu acho que é importante. Sim. A vacinação, né? Ou pelo Estado, ou particular, mas que se faça essa vacinação, né? Essa vacina tem um controle do Estado e do governo federal. A partir do momento da incidência de um caso, e pelos números noticiados, teve um caso em Pontes Lacerda, é oportuno que o município se adeque às condições e traga para cá, para a população de risco, que seja vacinada. Já aconteceram 3 óbitos aqui no estado, 2 em Cuiabá e 1 em Rondonópolis. Sim. Né? Tá bom, um outro assunto, Ivanildo, é com relação aos comentários feitos na semana passada, e a gente ouviu os comentários no encontro que teve dos jornalistas aqui em Pontes Lacerda, patrocinado de manhã, na última sexta-feira, pela Câmara Municipal e à tarde, né, na Prefeitura, em função do dia da imprensa, né, foi de umas declarações feitas pelo secretário de Obras, Paulinho Tocha, dizendo que quando ele foi abordado, e esse era o comentário geral lá, quando ele foi abordado perguntando sobre a pressão dos vereadores, o vereador estava fazendo pressão sobre a saída dele, ele falou que não tinha tempo, que não estava ouvindo nada porque ele estava trabalhando e não podia ouvir barulho de carroça, né? Alguns vereadores lá, Ivanildo, e alguns jornalistas também comentaram que, na realidade, ele quis se referir isso aos vereadores, à Câmara de Vereadores. Você entendeu isso também, nessa declaração do Paulinho Tocha? Na verdade, a Câmara inteira está indignada com a situação. Eu, particularmente, acho que o Paulinho é uma pessoa extremamente educada, pessoalmente tem excelentes relações,
Mas eu acho que ele foi infeliz na colocação. Eu entendi assim, que ele sabe muito bem quem é o dono da carroça ou quem é a carroça, e ele sabe quem está puxando essa carroça, que faz o barulho que ele fala, há mais de um ano e não consegue sair do lugar. Então, eu acho que de carroça ele entende muito bem. Até para fazer uma colocação esdrúxula dessa, e vai ter que ouvir isso que a gente está falando aqui. E se achar que não é o burro que puxa a carroça, que responda. Tá? Tem um espaço aqui desse programa para responder quem que é o burro e quem que é a carroça. Agora, ele foi bastante infeliz, tanto pelas declarações, quanto pelo momento. Né? O momento para ele, que está numa corda bamba, sendo pressionado, né, pela população, que fazia até abaixo-assinado, os vereadores que assinaram a carta pedindo a demissão dele. Né? A Câmara de Vereadores trancou a pauta de votação dos projetos encaminhados pelo Executivo. Tudo isso, no momento desse, que era para ele ficar calado na história, né, aguardar o desenrolar dos acontecimentos, ele veio dar uma declaração criando ainda um clima de animosidade, de desarmonia, né, entre os dois poderes aí. E eu também acho, Ronildo, eu gostaria que você comentasse isso pelo seguinte: você vê a importância do Poder Executivo e do Poder Legislativo, são dois poderes independentes. São dois poderes independentes, né? E um funcionário de segundo escalão, o secretário é segundo escalão ali, tem o prefeito, depois tem o secretário. Né? O secretário criando um problema entre dois poderes. Você vê que o Ponce Lacerda já começa a ter um problema político, que eu quero ver de que maneira que o prefeito vai conseguir contornar isso. Né? Até pelo seguinte, ele pode entender, Ivanildo e meus amigos, o prefeito pode entender que é uma ingerência do Poder Legislativo, né, em cima do Poder Executivo, que é o que nomeia o secretário. Né? Embora seja legitimamente a representação dos vereadores seja legítima, até para cobrar qualquer outra coisa ali na história. Mas, de certa maneira, é uma ingerência. Sim, né, no outro poder da história. É imiscuir numa ação que é do Executivo. Que é exclusiva dele, porque a caneta, como você fala, né, o poder da caneta está na mão do prefeito. Será que o prefeito não vai ficar agora assim, ó, e aí, se eu demito é um sinal de fraqueza, que eu vou ter que dizer, ó, tá bom, vou demitir. Né? Se eu não demito, eu dizer, ó, eu estou tentando agora dizer que eu sou o prefeito, eu mando aqui na história e não vou demitir e vai aguentar a pressão. Como é que você vê isso aí? Eu me pauto pelo seguinte: primeiro, Vieira, não foram os 11 vereadores que assinaram, foram os 5 vereadores que vão cotidianamente na secretaria e acabam não tendo seus interesses atendidos. Eu, por exemplo, não assinei, até por não ser a caneta que vai ajudar a nomear alguém, eu não dou palpite na nomeação, por conseguinte, eu também não darei palpite na exoneração de nenhum servidor. Agora, quando vem lá e coloca numa vala comum todos, e coloca que todos são o que ele quis dizer, lógico que agora já vem, não, ele não quis dizer isso. Quem fala, ele não quis dizer isso, além de tudo, acha que a gente não tem capacidade de entender a mensagem que foi dada. Quer dizer, o leite, quando ele ferve e derramou, não tem conserto. Não tem conserto. E eu acho que o prefeito, independentemente do vínculo de amizade que tem com o secretário, eu sugiro até que ele não o demita, mas mude de função, porque do jeito que está, a situação do prefeito fica insustentável diante da sociedade e diante da Câmara. E ficar a Câmara ruim com o prefeito e vice-versa é ruim para o município. Nem a Câmara tem o direito de atravancar o progresso do município e o prefeito não tem o direito, mas tem a obrigação de fazer uma administração clara, limpa e progressista. Não sendo isso, quem não fizer isso está errado, qualquer uma das partes. Eu entendo assim. Até porque o prefeito tem um mandato para representar a população. Né? O mandato Sim. que o prefeito tem é para representar a população. Se a população não está querendo mais o secretário, né? Se os vereadores não estão querendo, a população está fazendo aí abaixo-assinado para que ele saia, o prefeito tem que ter a sensibilidade também de dizer, para um pouquinho, ele detém um mandato, né, que representa a população, não ele é o detentor do poder nessa hora, ele representa o poder ali. O que não dá para entender é que o secretário ouviu críticas generalizadas de todos os setores da sociedade durante 6 meses. 6 meses de chuva, uma chuva típica, todo mundo lucidamente entende um período de dificuldade.
Terminando esse período, recomeçando as obras de tapa-buraco, recomeçando, colocando os sinaleiros, dando ordem de serviço para construir 2 PSF, para construir a UPA, dando ordem de serviço para retomar o bairro lá de baixo, dando ordem de serviço para retomar a praia, ordem de serviço para fazer as pontes de cimento em 3 que ligam ali o bairro São José. Quer dizer, daria uma clareada na ação do secretário. Ele vai e me faz uma pataquada dessa. Foi intempestivo, desnecessário e inoportuno. Tá certo. Até porque o pessoal não esquece, Ivanildo, e aí nós vamos encerrando esse bloco, o pessoal não esquece o seguinte, que o problema maior do secretário não é questão de vir recurso, como você falou, é questão de gestão, né? É a má gestão na secretaria, né? E isso ficou bem claro quando no mês de outubro do ano passado, quando é um mês antes da chuva, né? Outubro é o mês, né, que antecipa o período chuvoso, enquanto o secretário fazia o melhoramento e construção de estradas lá na Fazenda São José e na Fazenda Nayara, passou o mês inteiro fazendo isso lá, abandonou a cidade aqui, que foi quando era para estar prevenindo as chuvas, né, para tapando os buracos e tal, cobrindo, fazer a operação de tapar buracos no mês de outubro, para que a cidade pudesse passar o período chuvoso aí sem problema. Não fez isso, tirou as máquinas daqui, parou todo o trabalho aqui dentro da cidade, foi lá para a área rural, deu o que deu. Agora imagina, além da má gestão, a quantidade de dinheiro público jogado no ralo. O que eu entendo também, Vieira, é que quando você previne, para não se criar os buracos, você não precisa tapá-los. Então, quando você pega e faz uma mega operação tapa-buraco dessa, você está devolvendo à cidade ao seu status anterior. Exatamente. Então, ao invés de a gente estar atuando nisso, nós poderíamos estar avançando e lá na frente, porque o sonho do prefeito, ele me falou isso hoje, é recapear esse centro todo. Porque lama asfáltica não resolve a nossa situação. Ali tem que ser operação de recapeamento central da cidade, porque o asfalto está fragmentado, todo emendado e irregular. Com essa operação, nós voltaremos a uma cidade plana, a uma cidade com esgotamento planejado, pelo menos das águas pluviais, com a captação de água, onde está tudo entupido, todas essas linhas de captação de águas pluviais, e ele vai refazer isso agora. Nós poderíamos estar avançando e não ter que fazer tudo isso novamente. Tá certo. Bom, gente, eu quero mandar um abraço aqui, não posso esquecer, Ivanildo, um abraço ao nosso amigo Léo, lá do Supermercado Paraná. Ele falou que chega depois do mercado, na hora do almoço, ele senta lá com a esposa dele assistindo o Visão Crítica toda segunda-feira. Léo, um abraço, obrigado pela sua audiência. Bom, Ivanildo, mais alguma coisa? Nós vamos para o intervalo comercial. Tranquilo, só, eu acho que já foi dito hoje, o pessoal do assentamento Barra do Mar tomou conta hoje da sede do INCRA, numa reivindicação simplista, necessária e direito deles. Colocaram um punhado de cano lá, ligaram todo para fazer irrigação, só que não tem água. Mais uma vez passaram o carro na frente dos bois. Entendeu? E o INCRA fica na mesmice, a Secretaria de Agricultura na mesmice, e os caras que são produtores lá, matando cachorro a grito. Entendeu? O cinturão verde daquela região, Vera, abastece quase todos os mercados aqui, de abobrinha, de chuchu, de pepino, de quiabo, todos. E a gente tem que olhar para aquele pessoal. Tá certo. Gente, nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, o Renan Gomides vai fazer uma entrevista, vai conversar aqui com os acadêmicos da Unemat, com a professora Dilma também, sobre a questão de maus tratos dos animais. A gente vai para o intervalo comercial e já volta. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos.
Boa tarde, estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Crítica, agora recebendo uma turma de zootecnia. Hoje vamos falar de um assunto bem interessante. Vamos falar com relação aos maus tratos de animais de estimação, como cães, gatos, coelhos e também chinchilas. Tá? A professora Dilma Alves também, que leciona a disciplina, né, Dilma? Boa tarde para vocês. Como é que funciona essa disciplina lá na Unemate? Bem, boa tarde a todos os ouvintes do SBT. É um prazer muito grande nós da Unemate, eu como professora do curso de zootecnia, estarmos aqui hoje, passando para vocês, ouvintes, alguma coisa sobre uma situação que hoje é bem marcante na sociedade brasileira, que são justamente os maus tratos que são realizados com os animais de estimação. Então, hoje, a Unemate, na grade do curso de zootecnia, nós temos essa disciplina, que a disciplina chama-se Criação de Animais de Estimação. Essa disciplina, ela dá ênfase principalmente a cães, gatos, coelhos e chinchilas. E por que foi que nós, docentes, né, resolvemos incluir essa disciplina no curso? Hoje nós percebemos que os nossos alunos que estão saindo do curso de zootecnia, eles estão tendo muitas oportunidades na área dos pets. Né? Então, hoje se tem essa oportunidade e temos muitos ex-alunos nossos já trabalhando com isso aí. E a cada dia que passa, a zootecnia, ela abre um leque maior com relação às suas áreas que hoje abrangem o curso e nós nos sentimos na obrigação de passarmos, né, esses conhecimentos para os meninos que vão sair aí e ter a oportunidade de trabalhar, principalmente numa área tão polêmica como essa, né, a criação de animais de estimação no nosso país. Agora, Dilma, aqui em Pontes Lacerda, tem muitos relatos sobre essas agressões, maus tratos? Olha, Renan, relatos, eu trabalho na Unemate, eu também trabalho na área de clínica médica, atendo em clínicas, né? E assim, relatos, não tem porque, primeiro, aqui a gente não tem um órgão responsável, como, por exemplo, uma ONG. Nós não temos ainda aqui em Pontes Lacerda um local de recolhimento desses animais que estão na rua, né? Então, assim, um centro de controle de zoonose, a gente, infelizmente, Pontes Lacerda é uma cidade com mais de 50 mil habitantes, mas não tem ainda, isso é um fator, assim, que pesa muito nessa questão de maus tratos. Então, assim, eu te dizer que tem relatos das pessoas chegarem é mais difícil. Mas eu, por exemplo, que faço clínica, né, tem determinados tipos de casos que eu atendo, que eu sei que aquilo ali é um caso de maus tratos, mas, infelizmente, as pessoas não denunciam, primeiro porque não tem onde denunciar, tá? E, segundo, faltam muitas informações. Tem pessoas aí que maltratam animais, como os meninos vão esclarecer aqui para vocês, que eles acham que maltratar um animal de estimação é só você bater. Né? E tem muitas coisas que muitas ações que você pode estar fazendo que é um maltrato a um animal. Então, para a gente começar, vamos classificar exatamente o que é esses maus tratos. Boa tarde a todos, primeiramente. Meu nome é Angélica e, assim, queria deixar claro o que caracteriza o maltrato de animal, né? Que pode ser também não só ferimento dos animais, né? Como muitas pessoas só você bater no animal, não. Pode ser também a falta de fornecimento de comida para ele, falta de fornecimento de água. Você pode estar abandonando o seu cão na rua, que também é um maltrato de animais muito grave, né? Como a professora Dilma disse, aqui ainda não tem assim, um lugar que possa estar recolhendo esses animais, mas principalmente abandonar o cão na rua. Não só um cão de raça, ou um gato, qualquer animal, né, que você está abandonando, caracteriza, sim, um maltrato animal. Agora, animais que são usados até mesmo para o trabalho, né, para uma forma de renda, também são maltratados? São maltratados. A gente vê na rua, aqui em Lacerda, a gente já viu bastante animais, né, cavalo, por exemplo, que puxam carroça com... assim, magros, totalmente desnutridos e que estão ali no sol quente, né? Puxando um peso assim que é inadequado para eles e não estão sendo bem alimentados. E é um maltrato grave de animais também. Agora, também existem estudos para a gente se adequar, assim, para ver o porquê, para estudar exatamente, para saber qual é a razão que as pessoas agem dessa maneira.
Olá, boa tarde. Meu nome é Kalinka, eu também sou estudante de zootecnia, assim como os demais aqui. Então, há aqueles casos em que a pessoa, por cultura ou por a própria educação que teve, acredita que muitos atos nocivos aos animais são normais, né? Mas, a maioria das vezes, a gente percebe que as pessoas que realizam maus tratos são pessoas que não possuem norte de moralidade ou de ética, pessoas que vivem de pedantismo, que não têm formação de caráter para viver em sociedade, pessoas que não têm a compaixão, né, para com os animais. Então, existem muitas razões para que as pessoas ajam dessa maneira. Inclusive, existem muitos estudos, a maioria deles americanos, que tratam, que apontam a relação entre a violência aos animais com a violência doméstica, né? Existe uma relação muito forte entre isso. Então, pessoas que maltratam animais, normalmente elas têm predisposição ou já praticam a própria violência em casa, né? Então, estão relacionadas também com isso. Kalinka, aqui em Pontes Lacerda, existe algum estudo, alguém já realizou essas atividades para saber quais são as principais razões? Não, aqui em Pontes Lacerda não existe nenhum registro de estudo, né, sobre isso, mas no Brasil já existem alguns estudos, sim. Falar sobre como se denuncia essas pessoas que praticam esses maus tratos com animais e também, né, como e quem procurar para fazer essas denúncias. Vamos falar agora com o Jefferson. Como fazer essa denúncia, Jefferson? Boa tarde. Então, primeiramente é importante você coletar provas, filmar, coletar registro como fotos, para que se consiga provar que está acontecendo aquele fato, aquele ato de maus trato com o animal. Daí por diante, tem a lei do artigo 32, a lei 9.605 de 1998, que defende crime ambiental, esses maus tratos ao animal. Então, como aqui em Lacerda a gente não tem ONGs para defesa desses animais, então a gente pode se fazer entrando em contato com a delegacia, e daí eles vão elaborar um inquérito para que se prossiga essa ocorrência, para que se verifique de fato se isso é verdade ou não. E com essas provas é que a pessoa vai conseguir fazer essa denúncia, para que se consiga ter êxito na denúncia. Então é importante que você registre as provas, para daí você fazer denúncia, para que eles possam elaborar um inquérito. Agora, se for comprovada também esses maus tratos, tem as penalidades. E se for comprovados maus tratos, existem as penalidades, que vão de 3 meses a 1 ano de cadeia e ainda a multa. Agora, aqui em Pontes Lacerda já sabe se tem algum registro de um tipo desse de ocorrência? Então, até o momento, a gente não foi além para saber sobre esses registros. Mas com esse ato que a gente quer mostrar para a sociedade, de que acontece. Então, que se você for a fundo, se você elaborar pesquisas e tal, para constatar aqueles fatos, existem órgãos competentes para que se faça a investigação desses casos. Professora, são simples atos mesmo que podem ser classificados como os maus tratos? Sim, simples atos. É o que os meninos já enfatizaram aqui hoje, né? Muitas pessoas, as pessoas precisam saber que maltratar um animal de estimação não é só você bater e chegar ao ponto de ferir ou até mesmo levar um animal deste a óbito. Você deixar o animal sem comida, você colocar o animal em instalações inadequadas, sem água, você soltar o animal à rua sem ter responsabilidade nenhuma, isso aí caracteriza maus tratos. Você agredir animais de rua, né? A gente vê muito isso aqui. As pessoas, muitas pessoas, mesmo elas tendo animais de estimação em casa, elas se incomodam com o latido dos animais dos vizinhos. Então, muitas pessoas aqui em Pontes Lacerda têm o hábito de soltar bombas. Isso aí é um problema muito sério e, se for denunciado, é classificado como um maltrato. E assim como o Jefferson já falou, a pena hoje ela é cumprida e são de 3 meses a 1 ano de cadeia. Então, é importante que a sociedade, né, aqui nós estamos hoje passando essa informação para vocês, a sociedade de Pontes Lacerda tenha consciência disso aí, que maltratar um animal não é só você bater e ferir um animal. Até você deixar, se ausentar de prestar um socorro a um animal seu que está doente, classifica um maltrato muito grave. Agora, acredito que um dos principais maus tratos que se tornou polêmico em todo o país foi o caso daquela cadelinha em São Paulo, que foi abandonada
de dentro de um carro e ela saiu atrás do veículo correndo. Acho que aquele é um dos principais, assim, que mais geraram polêmica, professora. Na verdade, Renan, é uma coisa que chocou toda a sociedade brasileira e principalmente aquelas pessoas que têm respeito e amor pelo seu animal de estimação, né? Então, quando eu falo de animal de estimação, gente, eu não estou falando só de cão e gato. Disciplina que eu leciono, a gente fala também de coelhos, né, de chinchilas, mas tem muita gente que tem aves, né, tem tantos outros animais, hamsters como animal de estimação. Então, se aquelas pessoas que realmente tratam com idoneidade, né, com respeito, acima de tudo o respeito do animal, e lembrando que o animal ele não é um objeto de posse. Né? Então, eu sempre falo isso para os meus alunos. Você tratar bem um animal é você caracterizar o animal o quê? Cuidados. E não posse. Posse a gente tem por um objeto. Por um animal você tem o quê? Guarda responsável. E o importante se faz lembrar aos proprietários que têm esses animais de estimação que a partir do momento que você é responsável pela guarda daquele animal, você, perante a lei, você tem que responder por toda a necessidade física e psíquica daquele animal, como também você se responsabilizar perante a sociedade por qualquer dano ou prejuízo que o seu animal provoque à sociedade ou a órgão público. Agora, dois assuntos assim básicos que a gente pode classificar também como maus tratos são as práticas de rinhas e também as mutilações. Agora eu converso com o Paulo César. Paulo, que se torna também um esporte, mas que é proibido. Proibido. Boa tarde. Hoje em dia, aqui na nossa cidade não tem muito casos de rinhas de cães, como também de galos. Mas há muito tempo atrás, em grandes cidades, se adquiria muito dinheiro com a prática de tanto rinhas de galo como rinhas de cães. Os animais eram treinados para matar uns aos outros, principalmente os cães da raça Rottweilers, que são os cães mais fortes. E esses treinamentos eles eram maltratados, machucados, e durante as brigas eles só se tornava ganhador o animal que matasse o outro. E o animal que ganhasse, normalmente, ele também falecia, porque ele não conseguia sobreviver a todos os ferimentos que o outro adversário proporcionava ao seu corpo, né? Então, aqui na cidade eu acho que não tem nenhum caso de rinhas, tanto de galo como de cães, mas se alguém souber de alguém que está colocando no fundo de quintal mesmo cães para brigar, ou galos mesmo da raça índio ou de outras raças, entrar em contato com a polícia para denunciar que isso é crime também. Agora, exatamente o que eu ia dizer. É importante ressaltar isso, que é crime tipo de rinha. Todo tipo de rinha com animais é crime, que pode levar a uma pena de 3 meses a 1 ano e com fiança ainda. Agora a gente vê também animais sendo mutilados, por exemplo, um corte de orelha, um corte no rabo do animal. Isso também é maus tratos. Sim, é maus tratos. Os animais que têm as orelhas cortadas, eles podem ser considerados como maltrato. Ele não pode ser feito nem por veterinário, nem por nenhum outro médico que possa fazer essa cirurgia. Ou seja, a orelha é terminantemente proibido. Já o corte de rabo pode ser feito, mas com um profissional da área, com auxílio de um médico veterinário numa clínica. Se for feito em fundo de quintal também, torna-se crime. Agora, professora, inclusive tem também um e-mail para quem tiver dúvidas, para quem quiser fazer alguma sugestão, é só entrar em contato com vocês. Sim. Nós temos um e-mail. Esse e-mail ele é de origem dos próprios alunos, né? Os alunos é que são responsáveis por esse e-mail, e as pessoas que tiverem alguma dúvida, né, algum problema, eles podem tirar as dúvidas, né, entrar em contato com os meninos e ter uma certa relação, né, de informações. Outra coisa também, fora o e-mail, nós estamos nos organizando para fazermos palestras, né? A gente já vem trabalhando, desde o ano passado que eu venho trabalhando nessa disciplina e venho trabalhando em escolas, né, com palestras, mas também essa questão dos maus tratos, a gente tem visto que é uma coisa que está muito
né, relevante não só aqui na nossa cidade, mas no nosso país. E eu estou organizando com os meninos palestras, e essas palestras nós estamos pretendendo fazer na Câmara Municipal. Mas nós vamos avisar a comunidade para que todo mundo possa participar, possa tirar suas dúvidas e também dar suas sugestões também. Professora, centro de zoonose aqui em Ponte Lacerda, a senhora já até comentou alguma coisa, alguns parlamentares, vereadores até também já tiveram um início nessa conversa. O que a senhora acha que falta para ser instalado realmente um centro de zoonose aqui na cidade? Olha, Renan, eu vou ser bem sincera com relação à instalação do Centro de Controle de Zoonose em Pontes Lacerda. Eu, particularmente, eu nunca cheguei para nenhum vereador, nem mesmo o prefeito, para falar sobre isso aí. Né? Eu não tenho assim, informação nenhuma se eles já têm algum projeto, né? Pelo menos no papel, mas digo aqui diante da televisão que quem estiver nos ouvindo, vereadores, prefeitura, é uma coisa que é importantíssima. Por quê? Porque quando a gente lida com animais, a gente lida não é indiretamente, é diretamente com saúde pública. E esses animais que estão na rua, eles estão disseminando doenças, que são as famosas zoonoses, ou seja, aquela doença que é transmitida não só de animal para animal, mas como de animal para as pessoas. Então, seria uma felicidade muito grande, né, para nós que trabalhamos na área, vermos em Pontes Lacerda um local digno de recolhimento de animais de rua. Tá? Então, deixa aí o meu recado e é isso. Bom, nós temos que encerrar então o programa dessa segunda-feira. Professora, fica para as considerações finais, se a senhora quiser ressaltar alguma coisa. Não, é agradecer a oportunidade aqui de vocês, né, do SBT, mais uma vez me dando a oportunidade e a oportunidade aos meus alunos de podermos passar para a comunidade algo que eu passo para eles e eles vêm na maior boa vontade passar para a comunidade. Né? Então, assim, dizer a vocês que nós estamos dispostos, como já falamos, né, no e-mail, eu vou pedir até para o Jefferson passar o e-mail da turma, e dizer que estamos prontos para tirarmos qualquer dúvidas e trabalharmos juntos também. Obrigada. Bom, então vamos ressaltar mais uma vez o e-mail, é unematzo@hotmail.com. Tem algum outro contato? Exatamente, esse é o e-mail. A não ser o telefone da cidade. Mas o e-mail é a forma mais comum, porque é um e-mail que a sala tem contato. A sala toda tem contato. Então a gente poderia estar respondendo não só nós, como os outros integrantes da turma. Bom, então nossos agradecimentos a todos vocês, à professora Dilma Alves, que leciona essa disciplina, também ao Paulo César, que está ali, a Angélica e a Kalinka, nosso muito obrigado, e ao Jefferson, do lado de cá, muito obrigado. E o programa Visão Crítica desta segunda-feira fica por aqui. Tenham todos uma ótima tarde e até a próxima segunda.